Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra A Revolução dos Bichos. Isso aí. Uma novela alegórica do George Orwell, né? Publicada lá em 1945. É basicamente uma sátira, assim, sobre a Revolução Russa e o stalinismo. Exato. Critica como um movimento revolucionário pode acabar se corrompendo, né? Quando chega ao poder. A história toda se passa numa granja, a Granja do Solar. Os animais estão cansados de serem explorados pelo dono, o Sr. Jones. E aí surge o velho porco major. Ele inspira os outros bichos com o sonho, sabe? Uma sociedade livre e igualitária. É aquele que ensina aquela canção Bichos da Inglaterra e fala da revolução. Diz que o homem é o único inimigo e que, tipo, todos os animais são camaradas. Uma ideia bem forte. Pois é, só que o Major morre, né? E aí os porcos tomam a frente. Principalmente dois, o Bola de Neve e o Napoleão. Eles organizam tudo, expulsam o Jones e até mudam o nome da granja. Vira a Granja dos Bichos. E cria os famosos 7 mandamentos do animalismo. Coisas como, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. E o principal, talvez, todos os animais são iguais. No começo parece que vai dar certo, né? Sim, tem um clima de otimismo, sabe? A primeira colheita é um sucesso, todo mundo trabalhando para si mesmo. O cavalo Sansão até adota um lema: trabalharei mais ainda. Ele é o símbolo dessa dedicação toda. E o Bola de Neve tenta educar os outros, até resume os mandamentos em 4 pernas bom, 2 pernas ruim, para facilitar, né? Mas logo, logo começa a disputa pelo poder. O Bola de Neve, mais idealista, contra o Napoleão bem mais autoritário. E o Napoleão não perde tempo. Ele tinha treinado uns cachorros em segredo, né? E usa eles para expulsar o Bola de Neve. Exato. Acusa o Bola de Neve de traição e pronto, assume o controle total. É um golpe, basicamente. E aí entra em cena o Garganta, outro porco mestre na propaganda. E esse aí justifica tudo que o Napoleão faz. Distorce os fatos, muda os mandamentos escondido, as reuniões de domingo acabam, uma comissão de porcos decide tudo. E os porcos começam a ter privilégios, claro. Vão morar na casa do Jones, dormem em camas. Ah, mas aí eles mudam o mandamento, né? Fica, nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Sempre tem um jeitinho. Começam a negociar com humanos, tipo o Sr. Whymper. Pegam o leite e as maçãs só para eles, dizendo que precisam para trabalhar com a cabeça. Muita cara de pau. E o Bola de Neve vira o bode expiatório para tudo. Tudo de ruim que acontece, a culpa é dele. Até o moinho que desaba. Que, aliás, era ideia do Bola de Neve, que o Napoleão foi contra no início, mas depois disse que a ideia era dele. Pois é. E o terror começa a tomar conta. Confissões forçadas, execuções de animais acusados de conspirar. E mais um mandamento alterado. Nenhum animal matará outro animal sem motivo, sem prosterisco, né? A própria música da Revolução, Bichos da Inglaterra, é proibida. Trocam por um hino que elogia o Napoleão. A exploração volta com tudo, talvez até pior que antes. Mas o Garganta mostra umas estatísticas falsas para dizer que tá tudo ótimo. E o pobre do Sansão, leal até o fim. Quando fica doente e não pode mais trabalhar, o Napoleão vende ele para o matadouro. E o Garganta ainda mente, diz que ele foi para um hospital veterinário. É muito triste o destino dele. Com o passar dos anos, a coisa fica bizarra. Os porcos começam a andar em 2 patas, usar roupas, beber álcool, usar chicote. Viraram os humanos que eles tanto criticavam. E o último mandamento é a cartada final. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Fecha a conta da hipocrisia. Aí tem a cena final, os outros animais espiando pela janela, os porcos jogando cartas e brindando com fazendeiros humanos, e renomeiam a granja de volta para a Granja do Solar. E o mais impactante, os animais não conseguem mais diferenciar os porcos dos homens. É o ciclo completo da opressão. É uma obra que faz a gente pensar muito, né? Sobre como ideais bonitos podem se corromper pelo poder. Totalmente. E sobre a importância de ficar atento, de ter memória, de ter educação para não ser manipulado. A linguagem é uma ferramenta poderosa de controle. Mostra essa natureza cíclica do poder, da tirania. Como a desigualdade volta, mesmo quando se luta por igualdade. Fica a pergunta, como evitar que isso aconteça de novo? É a grande questão, né? Talvez a vigilância constante, a transparência. Mas a própria história mostra como é difícil.
Uma reflexão que continua super atual. Sem dúvida. Uma obra fundamental para entender essas dinâmicas. Com certeza. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.